eu quero transmitir uma palavra de Deus que, para mim, é a maior necessidade do Evangelho nos dias de hoje. Mas antes, não posso deixar de agradecer a Deus. Quando ela ganhou a cesta ali, pastor, falei assim, isso aí é um prêmio por suportar o pastor Cláudio. Aí ela desceu, eu falei para ela, ela falou, é mesmo? Pastor Cláudio não é fácil não, irmão. Tem dia que ela apela com o pastor Cláudio. Mas brigar comigo é muito difícil, pastor. As minhas ovelhas não conseguem brigar comigo, os meus obreiros não conseguem. E minha esposa também não. Quando ela começa a brigar, eu começo a rir. A briga vira uma piada. Mas eu sou muito feliz por ter uma mulher tão abençoada, tão prudente, tão sábia, tão dedicada à obra de Deus. O coração dela e o meu também. A gente até brinca, às vezes eu saio para jantar e quando a gente se apega, a gente saiu para descontrair, porque o serviço é pesado. As pressões são muitas. Administrar problemas, nosso já é difícil, imagina dos outros. E às vezes a gente sai para descontrair, quando a gente se pega no jantar, 90% do jantar foi falando da igreja. É porque essa vida não é mais nossa. Nós ofertamos ela ao Senhor Jesus. Eu quero que você leve muito a sério a pregação de hoje. Não será demorada como a dos outros dias. Será bem objetiva, mas será muito séria e decisiva para as multidões e multidões que estão no vale da decisão. Para a gente que está dentro da igreja e não sabe o que quer, não sabe o propósito pelo qual você está aqui. Gente que ainda não se encontrou, que ainda não teve um encontro, que não se decidiu. Estes estão correndo um perigo gigantesco. E sobre isso iremos falar agora. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo de número 16. Quero louvar a Deus pela vida do irmão William. Primeira vez que estive aqui, ele nos apresentou essa igreja tão maravilhosa. Muito bom estar contigo, amigo. Deus é fiel. Quem achou, diga achei. Está no telão? Já está aqui? Então vamos lá. 1, 2 e 3. Porque o mesmo Senhor dá uma olhadinha para o teu irmão, você vai fazer uma pergunta para ele. Diga para ele, Jesus vem e você vai. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus vem buscar o seu povo. O grande evangelista Billy Graham, um dos homens do nosso tempo presente, contemporâneo à nossa memória, ele deixou uma frase que marca esse assunto.
das muitas outras que deixou sobre o assunto, disse Billy Graham: a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que iremos ler amanhã. Tudo que está na Bíblia aconteceu, acontece e vai acontecer. Querendo os poderosos, querendo os grandes, querendo aqueles que estão no poder, querendo os filósofos, cientistas, ateus, grandes pensadores, querendo eles ou não, Jesus Cristo virá buscar a noiva do Cordeiro. Jesus Cristo virá. Para quem acredita, Jesus virá. Para quem não acredita, Jesus virá do mesmo jeito. A palavra arrebatamento significa rápidos ou tomado com força, raptados, levados embora. Isto acontecerá com a noiva do Cordeiro. Como diz a Bíblia, como um relâmpago que sai do ocidente até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em outra fala, Jesus Cristo diz que como num abrir e fechar de olhos, seremos levados embora da terra. Jesus Cristo deixou claramente 319 sinais escatológicos que declaram o arrebatamento da igreja e o tempo do fim. Mais do que 318 já se cumpriram, faltando apenas um para que Jesus Cristo leve a sua noiva embora. E esse que está faltando, por conta das vias de internet e da alta tecnologia, está mais perto do que nunca de acontecer. Que sinal é este? E quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Diga para o teu irmão, está mais perto do que você imagina. Quando folheamos a Bíblia Sagrada e as páginas que se diferem, as páginas que se dirigem aos sinais da volta de Jesus Cristo, parece que estamos com a televisão ligada na nossa frente. Eu quero até pedir ajuda, meu irmão. Coloca para mim Mateus 24, verso 3 no telão, que hoje eu quero mostrar para vocês algo que parece o jornal que nós estamos assistindo. Parece as notícias que nós vemos na internet a todo tempo, e são profecias de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Vamos lá, glória a Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começou a falar dos sinais, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sinal que já aconteceu. Vamos lá. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Hoje, para lá no 6, nós estamos à beira de uma guerra mundial. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos às faíscas de uma guerra que a qualquer hora vai acontecer. O mundo se levanta hoje, nação contra nação. As grandes potências do mundo estão em conflito para que se cumpra isso aqui. E haverá guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis,
porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Coloca o 7 para mim. Glória a Deus. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Para aqui. E haverá fomes, pestes. Quem lembra do Covid? Quem lembra que a terra inteira foi assustada por uma peste que matou milhares de pessoas? Alguém que você conhece morreu. Terremotos. Quem lembra o que aconteceu há pouco tempo atrás na Líbia? Na Síria? A terra tremeu em São Paulo 3 semanas atrás. Realidades que estão se aproximando de nós. Terremotos em vários lugares, 8. Coloca o 8 para mim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pega na mão de alguém e diga para ele: você não foi feito para passar pela grande tribulação. Essa fase dessa dispensação se chama princípio das dores. A natureza está tentando anunciar aos homens que a palavra pregada do Evangelho, ela é verdade. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Eu tive a oportunidade dos 54 países que tem no mundo, que não tem liberdade religiosa, eu tive a oportunidade de ir em 4. Em 2017, eu desci na Somália para entregar a Bíblia escondido. Se lá eu fosse pego, era como se eu tivesse sido pego com droga. No dia 14 de outubro, eu cheguei na Somália para pregar. E a notícia do dia é que naquele dia 500 cristãos foram assassinados. É fácil achar isso no Google. 500 crentes. Qual crime que cometeram? Acreditar na Bíblia. Acreditar em um Jesus que morreu e ressuscitou. Mais de 1.300 missionários agora estão na fila da morte. Que crime eles cometeram? Eles não roubaram ninguém, eles não mataram ninguém, eles só falaram de um Jesus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Mas a Bíblia tem que se cumprir. Então hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. A terra que está sendo preparada para o anticristo, ela está dia após dia declarando uma guerra contra o Evangelho, declarando uma guerra contra o cristianismo. Você ainda não entendeu que os governos aparelhados pelos sistemas, eleitos de maneira fraudulentas, estão sendo preparados para se voltar contra a igreja, para se voltar contra princípios, para se voltar contra a família, para se voltar contra ideais. Isso aqui não é política, isso aqui é a palavra de Deus. Será que não dá para ver o escânio que estão fazendo com a família? Talvez você não saiba, por sermos considerados, desde a reforma protestantes, como protestantes, a igreja é o povo mais odiado do planeta Terra. Na Coreia do Norte, quem é pego com Bíblia é condenado à morte. No norte da Nigéria, quem é pego pregando o Evangelho, ou tem prisão perpétua, ou é condenado à morte. Na Somália, quem é pregando o Evangelho é condenado a enforcamento. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Tem gente morrendo por causa do nome de Jesus. E a Bíblia chama esses aqui de bem-aventurados. Porque eles podem perder a cabeça aqui, mas ganham o galardão da vida eterna para todos sempre. Coloca para mim o versículo 10.
E nesse tempo, uau, muitos serão escandalizados. Será que a gente está vendo isso? Quantos pastores, quantas igrejas escandalizadas. A internet virou vitrine da vergonha de gente que não anda correta. Por causa desses muitos escândalos. A Bíblia coloca aqui a falta de lealdade ao próximo como sinal da volta de Jesus. A falta de lealdade ao companheiro, ao irmão, à família, ao casamento. Faz parte de um dos sinais da volta de Cristo. Traição uns aos outros. Nunca os homens foram tão desleais, sem caráter. E isso acaba semeando o ódio. E uns aos outros se odiarão. Será que isso aqui está se cumprindo? Nunca se viu tanta gente rancorosa dentro das igrejas. Gente que não perdoa. Gente que gosta de confusão, de panelinha, de grupinho. A Bíblia diz que quem não junta espalha. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu sei que fica difícil dar glória a Deus. Mas isso é sinal da volta de Cristo. E eu vou provar para você. Coloca o 11. E surgirão muitos falsos. O que é, igreja? E enganarão. E enganarão. Hoje não é difícil você ligar seu computador. E eu quero que grava bem isso aqui. E está alguém lá do outro lado revelando, parecendo que revelação é jogar carta. E ele vai revelando e vai dizendo, faz o Pix para mim, faz o Pix para mim, faz o Pix para mim. Sobe a live, compartilha que eu revelo mais. Isso não combina com o que é os dons do Senhor Jesus. Dom de Deus é coisa fina. Dom de Deus é coisa rara. É por isso que antes, olha bem para cá, quando uma pessoa era batizada com o Espírito Santo, praticamente ela tinha que ser batizada 2 vezes. Porque a primeira era para ela falar em línguas e depois era para confirmar se a língua que ela estava falando vinha do céu. Hoje você liga a internet, línguas estranhas, está virando piada. Gente fazendo pouco caso com os dons de Deus. Tem até página na internet só para fazer hora da nossa cara, do que a gente acredita. Isso é muito sério. Eu já preguei em países que a religião muçulmana é algo relevante. O número de pessoas do muçulmano. Eu nunca vi um muçulmano brincar com o que ele acredita. Estão sambando com engano. Antigamente a gente evangelizava e dizia, olha, procura uma igreja perto da sua casa. Hoje a gente tem que dizer, procura uma igreja perto da Bíblia. Porque nenhum evangelho que não resolve. Estão espalhando por aí, eu fui pregar esses dias. Aqui do lado, em Brasília, eu tomei um susto. Porque a gente ouve falar das coisas, mas quando chega até a gente toma um baque. O indivíduo me colocou dentro do gabinete, olhou para minha cara e disse, olha, aqui contra o homossexualismo não se pode pregar. Nem estava na minha cabeça pregar contra isso ou sobre isso. Mas aí eu fiquei curioso, perguntei, mas por quê? Ele disse, porque nós somos uma igreja inclusiva. E aqui nós temos até obreiros que são casados, homem com homem, mulher com mulher. Eu olhei para ele e disse, pastor, você não tem vergonha na sua cara? Ele disse, olha, mas se for para pregar contra isso, você nem prega. Eu falei, eu prefiro não pregar. Porque quando Jesus me chamou,
me deu um ministério e colocou em mim o dom da palavra. Jesus, ele me colocou uma proibição: me vender jamais. Ser profeta é algo fino. E aceitar isso é ser falso. É ver o meu próximo indo para o inferno e não alertar para ele que o inferno é real, que Jesus está voltando e que se ele não largar a prática de pecado, Jesus vem e ele fica para a grande tribulação, que eu vou falar daqui a pouco o que é. Um evangelho de facilidades. Pegaram e gospificaram tudo. Tudo é gospel. Uma turma de pastor, beber cachaça é gospel. Pegar a música lá do mundo, mudar ela, botar uma letra da igreja, um ritmo, é gospel. A gente precisa, pastor, envolver essa juventude. Se a gente não tiver um atrativo aqui dentro para envolvê-los, para trazer eles não vêm. A influência do Espírito de Deus, a influência do poder de Deus, ela é maior do que qualquer influência de Satanás. A igreja não precisa colocar o mundo dentro da igreja para conquistar ninguém. Levante essas mãos, deixa eu profetizar. Santidade a Deus. Noiva do Cordeiro, o Espírito Santo clama hoje, dizendo: desperta, santidade a Deus. Tem gente sendo enganada pelas facilidades, tem gente sendo enganada porque tem gente que só prega coisa boa. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, você vai prosperar. Ei, hoje eu vos trago uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Santidade. Santidade. Não podemos abrir mão dos nossos princípios. Olha o que acontece aqui. Tudo isso aqui é sinais. Parou não, filho. Você já foi embora? Oxe. 12. Eu vi um leão lá. 1, 2, 3. Agora tu já vem correndo. Oxe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente vai se esfriar. Você sabe quando é que você vem para a igreja feliz? É quando você ainda ama o Deus do culto. Você não vem se arrastando. Você não vem reclamando. Sabe por que as pessoas pararam de trabalhar pelo reino? Falta de amor. Sabe por que você não faz mais aquela campanha de oração fervorosa que você fazia? O seu amor não é mais o mesmo. A frieza aqui, ela é uma palavra que se dirige ao relacionamento. Você precisa despertar para fazer uma reflexão que o seu amor não tem mais o mesmo fervor. O Espírito de Deus não tira mais lágrima dos teus olhos como tirava antes. Você não sente mais o que você sentia e nem é mais quem você era. Isso também é sinal da volta de Cristo. Eu comecei a pregar 20 anos atrás. Eu tenho mais que a metade da minha vida investida no altar. Eu faria tudo outra vez. E olha que essa jornada não foi fácil. Sei que o pastor Eliezer aqui tem uma jornada talvez 2 vezes, ou muito mais que 2 vezes que eu. Hoje,
Depois de pregar 20 anos, eu prego para uma outra igreja. Não é a mesma igreja de quando eu comecei. Ele não é mais pastor da igreja que ele pastoreava antes. Há 20 anos atrás, o meu pastor dava cascudo nos jovens. Se ele chegasse na igreja e os jovens não estivessem acompanhando toda a igreja de joelho, só levantava do joelho quando o sino tocava. Mas aquela igreja, ninguém tomava ceia em pecado, pois corria risco de morrer no culto. Eu estou falando morrer. Pastor, você viu alguém morrer? Vi. Havia um temor. Eu não posso tomar ceia com a vida errada, pode ser revelado. Foi essa igreja que eu nasci, igreja de lágrimas. Se olhava para os irmãos, eles estavam com a Bíblia e com o lenço, pois o choro era certo. Havia vibração, fervor, emoção no relacionamento deles com Deus. Mais que 90% daquela igreja não sabia ler e escrever. Éramos taxados de ignorantes. O preconceito corria solta nas faculdades, na escola. Ser crente hoje virou moda. É fácil ver um cantor cantando na igreja e no outro dia ele ser a celebridade da festa sertaneja. Misturaram os vinhos. E o evangelho foi esfriando para muitos. Os dons foram desaparecendo. Aquele batismo com o Espírito Santo que tinha até na escola dominical desapareceu. Quando a pessoa vinha do mundo, das drogas, bebida, cachaça, macumba, do que ela viesse, quando ela entrava aqui dentro, tinha um desejo. Receber o Espírito de Deus. Falar em língua igual esses crentes falam. Eu me lembro, a minha mãe odiava crente. A igreja que eu aceitei Jesus começou na porta da minha casa. Na rua, uma caixa amplificada. Minha mãe sempre foi uma mulher que sempre foi muito articulada. Quando a igreja começou na porta da casa dela, ela correu. Comprou um som 2 vezes mais alto que a igreja. Ligou o chiclete com banana solta. E ela dizia, esses crentes acham que faz barulho, eu vou mostrar para eles quem faz barulho. Jesus salvou o filho dela. Ela veio me dar uma surra, eu fugi de casa. Parei dentro da igreja. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu cheguei lá dizendo, eu vou bagunçar esse culto. O espírito da velha estava em mim. Falei, hoje eu vou ser a alegria da velha, eu vou entrar aqui para perturbar. E quando eu pensei que estava perturbando, tinha uma missionária pregando que era 10 vezes mais doida que eu. Missionária Denise. Ela disse, amarra esse menino e traz aqui na frente. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu caí endemoniado. 11 anos de idade. Quando eu levantei, ela disse que você vai dar volta aos 4 cantos da terra, pregando o evangelho. Quando ela terminou a profecia, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu voltei para casa e disse, mamãe, não precisa mais me bater, porque agora eu sou crente, apanhei dobrado. Eu me lembro minha mãe dizendo, eu não vou para a igreja. Eu sou uma mulher culta, estudada. Minha mãe nessa época estava indo para a 2ª faculdade dela. Eu não vou ficar igual esses doidos na igreja. Um dia Jesus levou ela para dentro da igreja chorando. Ela entrou dentro da igreja chorando. Chegou lá, o pregador da noite era o filho dela. Eu estava pregando e ela não parava de chorar. Ela caiu de joelho na frente do altar gritando, dizendo, eu quero o Deus do meu filho. Com 1 semana ela estava maluca igual os crentes, gritando no meio da igreja, dando glória a Deus. Era a mais barulhenta da igreja. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga, o Deus dessa igreja continua o mesmo.
Porque se eu estou contando a minha história, você também tem uma história para contar dessa igreja. Você também sabe que fogo era esse, que incêndio era esse, que presença era essa. Levante as mãos do teu irmão para o alto e diga: Jesus está voltando. É hora de acender a chama outra vez. Pega na mão de alguém e fala para ele: é hora de acender a chama outra vez. Não fala até ele acordar, até ele dar glória a Deus aí, até ele sentir alguma coisa. Diga para ele: é hora de acender a chama de novo. Aí, levante essas mãos por um minuto, adore a ele. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Eu vou gritando e Jesus vai acendendo a chama. Tem chama que está apagada. Tem crente que não fala mais em línguas estranhas. Tem o maior tempo. Ei, bala, choria, nas. Tem caná, bravadaga, surimi, decomenas. Esse fogo ainda está aí, essa presença ainda está aí, esse espírito ainda está aí. Eu nunca tinha ido em Cuiabá. Eu, menino, fui convidado para pregar num grande templo. Saudoso pastor Sebastião. E eu olhei aquela igreja. Eu disse: era um sonho pregar aqui. Eu só assistia pela internet. Que igreja linda. Fria. Congelada. Aí eu falei: Deus, mas ninguém aqui grita. Eu sou pentecostal, irmão. Ninguém aqui glorifica. Não foi a igreja que eu vi na internet das festas. O Espírito Santo falou para mim: frio está você. Porque se o meu fogo estiver dentro de você, é só você abanar. Eu falei: por quê? Porque o meu espírito nunca saiu do meio da igreja. Você já viu o cavão quando está apagando? O que é que tem que fazer? Hoje Deus vai abanar sobre cavão que está se apagando aqui. Hoje Deus vai soprar sobre brasas aqui. Você que tinha um dom, dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado, ele tem algum dom. Talvez ele nem sabe. Olha para ele e diz: hoje Deus vai despertar teu dom de novo. Hoje Deus vai acender a chama de novo. Não. Só quem está sentindo a presença de Deus aí já enquanto eu estou pregando. Quem profetizava vai voltar a profetizar. Quem era usado por Deus vai voltar a ser usado por Deus. Quem tinha sede de orar vai voltar a orar. Essa palavra aqui não vai ser diagnóstico para a tua vida espiritual. Diga: frieza. É sinal da volta de Jesus. O aumento da iniquidade, a falta de pudor, de temor, de respeito, é sinal da volta de Jesus. Cutuca mais uma vez teu irmão, diga: Jesus está voltando. Eu falei aqui, olha para cá. Oi, ei. Eu falei aqui de pestes. Falei aqui de guerras. Mostrei para você dentro da Bíblia. Falei de falsos profetas, da perseguição da igreja. Mostrei para vocês terremotos. A revolta da natureza. Mas esses não são os maiores sinais. Para mim, que amo tanto esse evangelho que prego, o maior sinal da volta de Jesus é a sonolência de muitos. De um povo que vê tudo acontecer diante dos seus olhos, mas não desperta. Olha o que está acontecendo com os nossos jovens. Você é pai, você é mãe.
Antes de vir aqui, eu tive que resolver alguma coisa no shopping. E a gente passa. Os meninos bonitos, tudo vestido de menina. Um mundo sexualizado. Princípios básicos estão sendo roubados da nossa história, como bênção pai, bênção mãe, bênção vó. Estão criando uma geração mimada, de depressivo. Tudo é depressão. A igreja não desperta para orar. A palavra de um pastor antes, ela tinha um peso na vida espiritual de uma pessoa, que mudava a vida da pessoa. Não se respeita mais pastor. É maracandaça. E isso também é sinal. Vem comigo aqui. 1 Timóteo. Porque hoje eu quero fazer questão de mostrar para vocês. Eu quero ler 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Mas hoje, menino, calma. Oxe. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Falei isso aqui já? E a doutrina de demônios. A doutrina que diz que um sacerdote não pode casar. Doutrina de demônio. Eu vou ler para vocês. Proibindo o casamento. A doutrina que diz que homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. Doutrina de demônios. A doutrina que diz, venha como você está. E continue desse jeito. Jesus não olha para a roupa, Jesus olha para o coração. E todo mundo andando pelado. Doutrina de demônios. A doutrina que não se respeita casamento. A doutrina onde filhos não precisam respeitar pais. A doutrina onde não se há regras. Onde não se há valores. É sinais dos últimos tempos e de apostasia generalizada. O que é apostatar? É quando a mente muda, a ponto de achar o que é certo errado e o errado certo. Sinais dos últimos tempos. 2. Pela hipocrisia de homens, que fala mentiras, tendo cauterizada a sua própria proibindo o quê? Proibindo o quê? Me perdoe, essa é a Bíblia. Não é eu não, é a Bíblia. Não vim aqui para falar da sua religião não. Mas se lá proíbe casamento e o seu sacerdote não pode casar, doutrina de demônios. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conheça a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Coloca para mim agora 2 Timóteo, capítulo 3. Vou te mostrar mais sinais dos últimos tempos. Deixa eu achar aqui. O HD deu tilt. Vamos lá. 1, 2 e 3.
Pega na mão de alguém, avisa para ele, você já está nos últimos dias. Não, fala para ele, você já está nos últimos dias. Igreja do Senhor, ouça a voz de Deus falando: filhinhos, é já a última hora. Vamos lá. 2. Porque haverá avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, tudo isso aqui, todos esses personagens estão incluídos nos dias trabalhosos da última hora da igreja na terra. Gente orgulhosa, cri-cri. O pastor não pode dar um puxão de orelha que ele está desviado no outro dia. Obstinados a pecar. Você ouviu falar aqui, jovem, de desobedientes a pais e mães? Antigamente, pai e mãe era uma instituição sagrada. Eu me lembro, eu fui criado só por mãe. E quando eu aceitei Jesus, nem mãe eu tive. Até ganhar minha mãe para Jesus foi um sofrimento. Mas eu me lembro que quando minha mãe olhava para mim, o olhar dela fazia eu estremecer até os ossos. Havia respeito, temor. Você não sabe que se a mão do seu pai levantar te abençoando, você está abençoado. Amigos do pecado, amantes de si mesmo, gente egoísta que só pensa nela, atropela quem tiver que atropelar, puxa o tapete do outro, que não tem pudor, caluniadores, gente que estraga a reputação alheia. Gente que destrói histórias, que destrói reputações, sem amor para com os bons, não tem afeto natural, não tem sentimento. Esses são irreconciliáveis. O que é ser irreconciliável? É gente que jamais fará o caminho de volta, porque está errado e acha que está certo. Essa gente faz os dias ser trabalhosos. Eles são amigos do pecado. Eu vou falar uma coisa para você. Você é membro do corpo de Cristo. Tome muito cuidado, porque o seu pecado escondido pode atrapalhar o crescimento de uma igreja inteira. Ou não foi assim com Acã, quando Josué guerreava? Para de amar esse vício. Para de amar esse pecado. Para de ter pecado por estimação. Olha que essas encrencas, foi vocês que me arrumaram. Como é que coloca um tema desse para um pregador nervoso como eu? Pega na mão de alguém e diga: Jesus está voltando. Eu vou só perguntar uma coisa aqui. Até agora, falei verdades ou mentira? Essa é a realidade do nosso tempo ou não? Mas pega na mão de alguém e diga: daqui a pouco a gente está voltando para casa. Não fala, eu faço parte da geração do arrebatamento. Não fala mais alto, diga: eu ouvirei a trombeta tocar. Jesus vai queimar o que não presta hoje.
Jesus vai limpar teu coração hoje. Jesus vai sarar a terra ferida hoje. Jesus vai consertar a sua vida hoje. Porque hoje eu vim pregar para a noiva que será arrebatada. 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 Quando a trombeta tocar, essa terra vai experimentar o tempo mais amargo da história da humanidade. Pode ser hoje. A terra que tanto odeia a igreja vai sentir saudade de nós. Vai sentir saudade dos carros que estacionavam na porta, que tanto incomoda a rua, né? Você vai sentir saudade. Vocês vão sentir saudade do nosso barulho, do nosso som, da nossa loucura, da nossa pregação protestante. A terra sentirá saudade, porque de norte a sul, os grandes pensadores, com um pouco de inteligência, terão que confessar: os crentes pregavam a verdade e nós não acreditamos. Porque um povo vai sumir da terra sem deixar explicação, sem deixar rastro. Mães desesperadas irão procurar os seus bebês. Filhos desesperados, desviados, gente que teve toda a oportunidade do mundo, que conhecia a verdade, gritarão em pleno desespero, dizendo: por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Porque eu não acreditei na pregação dos crentes. Porque quando essa igreja for embora daqui, vai ficar um vazio tão grande nessa terra. Porque a igreja não vai embora sozinha. O Espírito que direciona a igreja, o Espírito que santifica a igreja, o Espírito que edifica a igreja, o Espírito que alimenta a igreja, ele irá embora junto com a igreja. O Espírito Santo vai embora e a terra ficará em vazios. Desesperados correrão em busca da Bíblia. A profecia diz que serão como vagabundos. O termo vagabundos aqui é gente que não tem mais propósito de vida. E a Bíblia procura eles por todas as partes, correndo de um lado para o outro. Há uma fome dentro deles. E alguém pergunta: você está com fome de pão? Eles vão dizer não. Vocês estão com com sede de água? Eles vão dizer não. E que fome e sede é essa? Eles dirão: daquela palavra que os crentes pregavam. Porque a palavra também vai embora. O anticristo assumirá o seu reinado. Mas pragas terríveis, demônios piores do que Lúcifer que estão soltos, ou melhor, que estão presos, serão soltos do inferno para atormentar os homens. Pestes como gafanhotos carnívoros. O tempero solar que descerá sobre a terra, o temperamento solar. O sol se aproximará dos homens, consumindo a carne dos homens. Haverá fome, pavor, gritos. A Bíblia diz que nesse momento, os homens procurarão a morte e não conseguirão morrer. A morte estará presa. Mas dá uma olhadinha para o teu irmão, santifica. Não queira pagar para ver.
Pega na mão de alguém e fala: santifica. Perdoa quem tem que perdoar. Começa a amar esse irmão difícil. Aramai, de cobre, andarácia. Seus ouvidos precisam estar sarados ao toque da trombeta. Coloca para mim Sofonias capítulo 1, por favor. Olha o que acontecerá quando Jesus voltar. Sofonias capítulo 1. Bom é que o menino do telão é bom de Bíblia. Ele já sabe onde eu quero ir. Coloca o 11. Deixa eu ver aqui de novo. Sofonias capítulo 1. Sim. 7. Um 7. Mas que tradução é essa que tu achou, homem? A gente já está em hebraico. Vamos lá. 1, 2 e 3. Oito. Coloca o 14 agora. Um, dois e três. Aquele dia. Dia de nuvens densas, dia de trombeta e alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andaram como cego porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Olha só o que Deus está falando. Que as cidades fortificadas não ficarão livres do dia do Senhor. O dinheiro dos poderosos não poderá livrá-los. A fama não poderá livrar. Os poderosos gritarão pedindo socorro. O pior dia da história da humanidade será um dia depois do arrebatamento. Nem a queda das duas torres se compara a 2% do sofrimento que a terra viverá. Fala para o teu irmão, você não pode ficar aqui. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. A hora que ninguém esteja esperando. Você observou que se prega pouco sobre arrebatamento? E nós pregadores que vamos aqui, ali, acolá, a responsabilidade maior é nossa.
Duas coisas que Jesus me pediu dentro de um avião. Eu estava voltando do Oriente Médio. E Jesus me pediu exatamente isso. Quando você chegar no Brasil, isso tem 4 anos. Quando você chegar no Brasil, todas as igrejas que você passar 3 dias, como sempre fiz, você vai pregar sobre o inferno e sobre o arrebatamento da igreja. A última vez que estive aqui, eu falei para vocês o que era o inferno. E hoje eu estou falando para vocês como vai ficar essa terra depois do arrebatamento. No governo do anticristo, só compra, só vende, só negocia quem aceitar a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta está aceitando de uma vez por todas a condenação eterna, que é o inferno. Pastor, mas tem salvação depois do arrebatamento? Sim. Para aqueles que não aceitarem a proposta do anticristo, agora não mais pelo sangue de Jesus, mas pelo derramamento do seu próprio sangue. Serão torturados, perderão a cabeça, serão enforcados. Nega Jesus ou morre. E os que morrerem estarão incluídos na última página da Bíblia. E João teve uma visão. E via um exército que subia rumo aos céus. E a Bíblia diz que as suas vestes estavam salpicadas de sangue. Então o ancião de dias perguntou: e quem são estes? E Jesus respondeu: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Eu não quero dar esse glória a Deus, me perdoe, porque eu não quero ser salvo assim. Eu quero ouvir a trombeta tocar, porque o grupo que subirão com vestes salpicadas de sangue depois da tribulação, da grande tribulação, será um grupo resumido. Muita gente que tomou ceia com a gente, que a gente desceu as águas, que viveu o tempo todo aqui com a gente. Depois da volta de Jesus, você vai ver 666 na testa dele. Porque não levou a Bíblia a sério quando a porta da graça estava aberta. Você acha que depois que a porta da graça se fechar, ele vai levar a sério? Facilmente se venderão. Satanás não vai chegar dizendo: eu sou diabo. A proposta vai ser agradável. Já está tudo preparado. Você está sendo monitorado agora, se você não sabe. Os governos sabem exatamente onde vocês estão. De maneira disfarçada e sem ninguém perceber, estão tirando as cédulas. Porque o propósito do anticristo é uma só moeda. E isso sendo digital, é muito mais fácil. A cidade de Londrina, tão perto da gente, investiu 12 milhões de reais em um projeto de não ter circulação de dinheiro. Nas grandes esferas da religião em Roma, já se prega uma só religião, com um só líder religioso. Nas grandes esferas mundiais, já se prega um só líder, a união das nações. O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas glória a Deus, a igreja está sendo preparada para o casamento das bodas, para encontrar o Senhor Jesus Cristo. De que lado você está? Do mundo que se prepara para esse governo de Satanás? Ou daquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Ou daqueles que não se preocupam para não perder a sua coroa? Daqueles que guardam o que tem? De gente que ainda sabe o valor de oração, do valor de congregar, do valor de ser fiel, do valor de não ser ingrato? De gente que ainda sabe o valor de fazer parte dessa família?
Pega na mão do teu irmão, eu terminei agora. Diga, guarda o que tens, porque eu quero subir junto com você para a glória. Eu quero morar na mesma cidade que você. Diga, eu quero te encontrar no céu. Fala alto para ele entender. Diga, eu quero te encontrar no céu. Não, você que está desviado da igreja, é hora de voltar. Deus está gritando hoje, é hora de voltar. Você vai ficar desviado até quando? Você sabe da verdade. Esses dias um rapaz deu um curso de obreiros maravilhoso lá na igreja. Quando ele terminou, eu entrei dentro do carro com minha esposa, eu falei, isso aqui é humildade, viu, gente? De boa, acredite. Eu falei para ele, olha, falei para minha esposa, que curso maravilhoso. Falou tudo que a nossa igreja precisava, que os obreiros precisavam, cirúrgico demais. Aí eu falei para ela, mas a realidade é que tudo que ele falou é o que eu converso com você em 2 anos. Sem faltar nada. Tudo que ele expôs é o que eu acho como tem que ser. Você sabia que a gente está pregando aqui? Tem gente afastada da igreja que eu não estou pregando para ele, eu estou lembrando. Porque tudo que eu preguei ele sabe até melhor do que eu. Porque graças a Deus eu preguei um conhecimento formal do que eu já sabia. Eu costumo estudar para pregar. Eu não tive tempo de ontem para hoje. Eu nem sabia o tema antes de começar a festa. Então tem pessoas que eu estou pregando aqui que eles sabem o que eu estou pregando mais do que eu. Com mais detalhes. Com mais códigos. Com mais revelação. E está desviado. Afastado. E quando você fala para o indivíduo desse, olha, volta para Jesus. Estou falando duro com você porque um monte de gente já falou mole. Aí você diz, hoje não. Parece que Jesus é um produto de feira. Que passa hoje, passa amanhã, passa depois da manhã. E quando você, hoje eu quero. Jesus não é isso. Jesus disse, eu sou a porta. E quem entra por mim será salvo. Mas detalhe, essa porta pode fechar a qualquer hora. E a Bíblia diz que quando essa porta se fechar, haverá choro, pranto e ranger de dentes. Você vai ficar afastado de Deus até quando? Até quando você vai dar desculpa? Não estou pronto. Ainda não é a hora. Não estou preparado. Chega! Porque Jesus pode voltar no coletivo, para todo mundo. Mas Jesus pode voltar só para mim. Jesus pode voltar só para você. Se esse aqui fosse teu último culto, o que é que você falaria para o teu Deus? Que não ouviu, que não sabia, que você não sabia que as coisas eram bem assim. Jesus morreu por você. Você está brincando com a sua salvação, com a sua alma. E Deus colocou você parado aqui para dizer, olha, não importa o teu pecado, não importa o teu estado espiritual, não importa a frieza, eu quero te levantar hoje. Tem gente aí me ouvindo, que está afastado de Deus, que tem chamado. Não brinca com coisa séria. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu quero perguntar. Aonde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus hoje? Eu preguei para você, não palavras de persuasão humana. Eu preguei para vocês a palavra de Deus. E ela é poder. Sai desse estado espiritual urgente. Não fica mais nessa vida nenhum dia. Deixa essa palavra aqui mudar seus conceitos. Pastor, eu era da igreja. Me machucaram tanto. Me ofenderam tanto, pastor, que eu não consigo mais voltar. O Jesus da igreja não te fez nada. Não te fez nada.
Um dia desse, um obreiro meu chegou no curso e perguntou assim. Eu estava trabalhando e um jovem conseguiu convencer a minha mente que não dá para ser tão duro nas pregações. Porque ele estava na igreja e foram duros com ele e ele saiu da igreja, ele já estava fora da igreja. Essa foi nossa resposta. Eu quero perguntar para você, o que é que você ganhou saindo da presença de Deus? Desde o dia que você largou sua fé, sua vida andou para trás. Está aí cheio de tribulações, maus pensamentos, vaidades que não te ajudaram em nada, momentos que bagunçaram sua vida emocional, prazeres que trouxeram maldição para você. Sua vida está toda bagunçada. E talvez até hoje você não encontrou alguém para falar a verdade assim explícita para você. Você está indo a passos largos para a perdição da sua alma. E Jesus parou aqui hoje para dizer: esse culto é a maior oportunidade que eu estou te dando de fazer o caminho de volta. Escapa-te, porque quem fala contigo é Jesus, que tem um amor que não dá para medir, que não dá para calcular. Eu vou perguntar, cadê você que está voltando para Jesus hoje? Saia do seu lugar, levante-se. Quem te chama não é o pastor Cláudio. Quem te chama é Deus. Você que está aceitando Jesus como Salvador. Ela eu chamei aqui para orar por ela. Mas você que está aceitando Jesus, diga bem alto assim: Senhor Jesus, aceita a minha alma e perdoa os meus pecados, porque eu te recebo como único e suficiente Salvador. O que era maldição na vida de vocês se transforma em bênção agora. Os anjos estão trabalhando. Se tem gente que não está aguentando nem ficar em pé, ó. Ai, pra sentir, cantas, neleve sarraide, lai come nelevarácia, rabacantaralas tu e cantalabracana, chapapacandacé. Se der ânsia de vômito, joga para fora. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra que eu preguei, pelo poder da palavra pregada, demônios não resistam ao poder de Deus. Enfermidades não resistam ao poder de Deus. Jesus começa a curar pessoas aí. Só quem pode aplaudir é Jesus bem forte. Bem forte. Mais forte. Mistura com glória a Deus. Mistura com aleluia. Riva suída rabadácia. Bicatala suída calabrabadagai. Que honra é saber. Senta um pouco. Alguém dá um abraço neles aqui. Os recém-nascidos. Olha, Jesus está na casa. Flash de calai.